Descobri a traição no dia do aniversário de casamento deles. Ironicamente, fui eu quem pagou pelo champanhe que brindaram na minha cara. Meu marido e minha mãe. Juntos. Tramando não apenas contra meu coração, mas também contra minha conta bancária. Eles subestimaram a mulher bobinha que pensavam conhecer. Não sabiam que por trás do meu silêncio crescia uma tempestade capaz de varrer tudo o que construíram sobre minhas ruínas. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Beatriz Mendonça e minha história começa com um telefonema. Era terça-feira, 15h, quando minha colega Renata ligou. Bia, você precisa vir até o Jardim das Oliveiras agora. Senti meu corpo gelar. O Jardim das Oliveiras era um restaurante caríssimo no centro da cidade. Ricardo, meu marido de 8 anos, havia mencionado uma reunião de negócios importante naquele dia. Mas o tom de voz de Renata sugeria algo muito diferente. O que houve? Seu marido está aqui? Ela hesitou. Com a sua mãe, e não parece uma reunião profissional. Eu poderia ter desligado. Poderia ter inventado 1000 desculpas para não confirmar o que, no fundo, já suspeitava há meses. Mas algo dentro de mim precisava ver com meus próprios olhos. Dirigi os 20 minutos até o restaurante em completo torpor. Estacionei do outro lado da rua, como Renata havia sugerido. Ela me esperava na calçada, o rosto uma máscara de pena que fez meu estômago revirar. Eles estão na área externa dos fundos. Tem uma entrada lateral para funcionários que podemos usar. Segui Renata como um fantasma. O maître, amigo dela, nos deixou entrar pela cozinha. E então, através de uma porta de vidro, eu os vi. Ricardo e Helena, minha mãe. Não estavam apenas almoçando. Estavam de mãos dadas sobre a mesa, inclinados um para o outro como adolescentes apaixonados. Enquanto observava, congelada, meu marido se inclinou e beijou minha mãe nos lábios. Não foi um selinho. Foi o tipo de beijo que Ricardo costumava me dar quando ainda me amava. Teria sido menos doloroso se ele tivesse me esfaqueado. Helena sorria, aquele sorriso radiante que sempre fez todos a adorarem. Minha mãe, aos 53 anos, ainda era uma mulher deslumbrante. Cabelos tingidos de loiro escuro, maquiagem perfeita, corpo mantido com disciplina quase religiosa. Eu tinha crescido à sombra daquela beleza, ouvindo constantemente como ela era jovem demais para ser sua mãe, e como eu tinha tanta sorte de ter uma mãe tão linda. Ricardo disse algo que fez Helena rir, jogando a cabeça para trás de um jeito que eu conhecia bem. Era o mesmo gesto que ela fazia quando meu pai ainda era vivo, nos jantares em família, nas festas, nas reuniões. O gesto que sempre capturava todos os olhares masculinos do ambiente. Bia, Renata tocou meu braço. Vamos embora. Mas eu não podia me mover, porque naquele momento Ricardo pegou um pequeno estojo de veludo do bolso e o abriu. Um anel brilhou na luz da tarde. Minha mãe levou as mãos à boca, fingindo surpresa, e então estendeu a mão esquerda para que ele deslizasse o anel em seu dedo. Minha aliança de casamento, aquela que eu havia notado desaparecida há 2 semanas e que Ricardo jurou que eu devia ter perdido no banho, agora adornava o dedo de Helena. Foi quando percebi que isso não era apenas um caso. Era uma conspiração. Recuei. Não queria ser vista. Não queria dar a eles a satisfação de testemunhar minha dor. Atravessei a cozinha às cegas, ignorando os olhares dos funcionários, e voltei para meu carro. Sentei atrás do volante, mas não liguei o motor. Minhas mãos tremiam demais. Como não tinha percebido antes, os sinais estavam lá. Ricardo trabalhando até tarde, as visitas cada vez mais frequentes de Helena à nossa casa, as conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava na sala, as ligações secretas, os sorrisos cúmplices. Eu havia notado, é claro, mas sempre encontrava explicações inocentes. Por que quem suspeita que a própria mãe está dormindo com seu marido? Voltei para casa me sentindo anestesiada. Entrei em nosso quarto, o quarto que dividi com Ricardo por 8 anos, e agora via marcas de traição em cada canto.
Quantas vezes eles se encontraram aqui, na minha própria cama, enquanto eu estava no trabalho? Quantas vezes riram de mim, da minha ingenuidade, da minha confiança? Abri o armário de Ricardo e comecei a vasculhar seus bolsos, suas gavetas, procurando qualquer evidência que pudesse me dizer há quanto tempo isso estava acontecendo. Encontrei recibos de jantares caros, hotéis, presentes, todos pagos com nosso cartão conjunto, nosso dinheiro, meu dinheiro. Porque o dinheiro, como eu descobriria mais tarde, era o verdadeiro motivo por trás de tudo isso. Continuei procurando até encontrar seu celular antigo, guardado no fundo de uma gaveta. Ricardo sempre mantinha seus aparelhos anteriores por backup, dizia ele. Liguei o telefone. Para minha surpresa, ele ainda funcionava e não tinha senha. Ricardo devia ter se esquecido dele completamente. Foi ali que encontrei tudo. Anos de mensagens entre ele e Helena. Não centenas, mas milhares de textos, fotos, planos. O caso não tinha começado há meses, como eu suspeitava. Havia começado há 4 anos, metade do nosso casamento. Mas o pior não era a duração. O pior eram os planos. "Quando vamos contar a ela?" perguntava Helena. "Assim que eu conseguir acesso total à herança", respondeu Ricardo. O advogado disse que depois de 10 anos de casamento, mesmo com acordo pré-nupcial, posso reivindicar parte substancial no divórcio. 10 anos é muito tempo, reclamava minha mãe. Não para 17 milhões, amor. Precisamos ser pacientes. 17 milhões. A herança que meu pai havia deixado para mim após sua morte, 6 anos antes. O dinheiro que estava em um fundo protegido por um acordo pré-nupcial que eu tinha assinado por insistência do meu pai, o mesmo acordo que Ricardo estava planejando contornar. E tem também aquela cláusula sobre incapacidade mental, escreveu Ricardo. Se conseguirmos convencer um médico que ela é instável, podemos assumir controle muito antes. Me incapacitar. Eles estavam planejando me declarar mentalmente instável para roubar minha herança. Sentei na beira da cama, segurando o celular com tanta força que meus dedos doíam. As lágrimas finalmente vieram, não de tristeza, mas de uma raiva pura e implacável que nunca havia sentido antes. Eles queriam meu dinheiro? Queriam me destruir? Bem, eles acabavam de despertar algo dentro de mim que nem eu sabia que existia. Ali, sozinha no nosso quarto, fiz uma promessa a mim mesma. Ricardo e Helena nunca veriam 1 centavo da minha herança. E antes que essa história terminasse, eles pagariam por cada mentira, cada beijo roubado, cada plano sussurrado às minhas costas. Mas para isso, eu precisava ser paciente, precisava ser esperta. E, acima de tudo, precisava que eles continuassem achando que eu era a mesma Beatriz ingênua e confiante de sempre. Sequei as lágrimas e comecei a planejar. Passei a noite copiando todas as mensagens, tirando fotos das evidências, guardando tudo em um pendrive que escondi em um lugar que só eu conhecia. Depois, cuidadosamente devolvi o celular antigo exatamente onde estava. Quando Ricardo chegou em casa às 22 horas, eu já estava na cama, fingindo dormir. Senti o colchão afundar com seu peso, senti o cheiro do perfume dela nele. Cada célula do meu corpo queria confrontá-lo, gritar, expor sua traição. Mas a parte racional de mim, a parte que começava a entender o valor da paciência, manteve minha respiração regular, meu corpo imóvel. "Bia, está acordada?" ele sussurrou. Não respondi. Ouvi-o suspirar de alívio. Ele se virou para o lado e logo adormeceu, confiante em sua segurança, em seu plano perfeito. Na manhã seguinte, acordei antes dele e preparei café da manhã. Ovos, torradas, café forte, exatamente como ele gostava. Quando desceu as escadas, ainda ajustando a gravata, parecia surpreso. "Bom dia", sorri, servindo o café. "Achei que você merecia um café da manhã especial hoje." "Alguma ocasião?" perguntou, cauteloso. "Não", menti suavemente. "Só estou me sentindo grata por você." Algo brilhou em seus olhos. "Culpa?"
Arrependimento? Mas sumiu rapidamente. Ele se inclinou e me deu um beijo rápido na testa. Um beijo vazio que agora sabia ser apenas teatro. Você é incrível, disse ele, sentando-se à mesa. Como foi a reunião ontem? Perguntei casualmente, sentindo meu coração acelerar. Ricardo mastigou devagar antes de responder. Produtiva. Acho que vamos fechar o contrato. Que bom, disse, servindo mais café. Por acaso você viu minha mãe recentemente? Ela não tem atendido minhas ligações. Ele tossiu levemente. Não, faz algum tempo. Por quê? Nada demais. Só estou preocupada. Desde que papai faleceu, ela parece tão solitária. Ricardo concordou, sua expressão cuidadosamente neutra. Ela vai ficar bem. Helena sempre foi independente. Helena, não sua mãe ou sua mãe? Helena, um detalhe pequeno, mas revelador. Continuamos comendo em um silêncio tenso, preenchido apenas pelo tilintar dos talheres. Quando ele saiu para trabalhar, peguei meu telefone e liguei para a única pessoa em quem podia confiar. Meu tio Martim, irmão do meu pai. Bia, que surpresa boa! A voz calorosa dele me trouxe lágrimas aos olhos. Tio Martim, preciso te ver. Hoje. É urgente. Algo no meu tom deve ter comunicado a gravidade da situação. Venha para meu escritório ao meio-dia. Cancelarei meus compromissos. Martim era advogado corporativo, um dos melhores da cidade. Também era o executor do testamento do meu pai e a única pessoa além de mim que conhecia todos os detalhes da minha herança. Ao meio-dia, estacionei em frente ao imponente edifício onde ficava o escritório dele. Subi até o 20º andar, tentando controlar minha respiração, repetindo mentalmente o que precisava dizer. Martim me recebeu com um abraço forte. Aos 62 anos, ele tinha o mesmo sorriso gentil do meu pai, os mesmos olhos bondosos. Mas diferente do meu pai, Martim tinha uma perspicácia para detectar mentiras que desenvolveu em décadas lidando com clientes corporativos. "O que houve, querida?" perguntou, me guiando para a poltrona em frente à sua mesa. E então contei tudo. Mostrei as mensagens, os recibos, as fotos. Descrevi a cena no restaurante. Enquanto falava, via o rosto de Martim endurecer, suas mãos se fecharem em punhos sobre a mesa. "Quanto tempo?" ele perguntou quando terminei. 4 anos pelo menos. Metade do meu casamento. E o plano deles é esperar completar 10 anos para Ricardo reivindicar parte da herança no divórcio? Ou te declarar incapaz? Exatamente. Martim balançou a cabeça, uma fúria contida em cada movimento. Seu pai sempre desconfiou de Ricardo. Ele dizia que havia algo falso naquele rapaz, algo calculista. Foi por isso que insistiu no acordo pré-nupcial e na estrutura complexa do fundo. Estrutura complexa? O que você quer dizer? Martim abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Seu pai era um homem precavido, Bia. Ele estruturou sua herança de uma forma que protegeria você não apenas de um divórcio, mas de várias outras contingências. Ele abriu a pasta, revelando documentos que eu nunca tinha visto antes. A cláusula dos 10 anos que Ricardo mencionou não existe. Seu marido está recebendo informações erradas. O acordo pré-nupcial é irrevogável. Não importa quanto tempo vocês fiquem casados, ele não terá direito legal à herança em caso de divórcio. Senti uma onda de alívio. E quanto à alegação de incapacidade mental? Também impossível. Martim sorriu pela primeira vez. Seu pai incluiu uma cláusula estipulando que qualquer avaliação de capacidade mental deve ser conduzida por um comitê de 3 médicos independentes, escolhidos por mim como executor do testamento. Ricardo nunca conseguiria manipular isso. Então o plano deles é inviável? Legalmente, sim. Mas isso não significa que eles não possam causar danos. Se realmente tentarem te declarar incapaz, mesmo que fracassem, poderia afetar sua reputação, seu trabalho na editora. Martim tinha razão. Mesmo sem conseguir minha herança, eles poderiam arruinar minha vida. E havia outra questão.
Tio Martim, e se eu quiser o divórcio agora? Não aguento mais viver com ele sabendo disso tudo. Entendo, querida, mas preciso te perguntar, o que você quer exatamente? Apenas se livrar de Ricardo e seguir em frente? Ou você quer garantir que ele e Helena enfrentem consequências por suas ações? A pergunta reverberou dentro de mim. O que eu queria realmente? Quero justiça, respondi finalmente. Quero que eles sintam cada grama da dor e humilhação que estou sentindo. Quero que percam tudo, assim como planejavam fazer comigo. Martim me estudou por um longo momento. Justiça e vingança frequentemente andam de mãos dadas, mas são coisas diferentes, Bia. Tem certeza que está preparada para o que isso significa? Absoluta. Ele assentiu lentamente. Então vamos estabelecer um plano. Mas antes, precisamos proteger você e seus ativos. Se Ricardo descobre que você sabe, ele pode tentar outras táticas. Passamos as próximas horas delineando cada passo. Martim chamou seus associados especializados em diferentes áreas. Um para reestruturar minhas finanças imediatamente, outro para começar a coletar evidências legalmente admissíveis, um terceiro para investigar as finanças de Ricardo em busca de quaisquer irregularidades. Quanto ao divórcio, Martim disse, sugiro que aguarde. Continue como se nada tivesse mudado. Deixe-os acreditarem que o plano deles está funcionando. Enquanto isso, construiremos um caso tão sólido que, quando decidirmos agir, será devastador. Por quanto tempo? Algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses. Precisamos ser meticulosos. Concordei. Se eles planejavam me manipular por anos, eu poderia suportar algumas semanas de fingimento. Mas havia uma última pergunta que me atormentava. Tio Martim, por que minha própria mãe faria isso comigo? Por dinheiro, ela já recebeu uma parte considerável na herança do papai. Martim suspirou profundamente. Helena sempre quis mais do que tinha, Bia. Seu pai sabia disso. Ele a amava, mas não confiava no julgamento dela quando se tratava de dinheiro. Por isso deixou a maior parte para você, com estipulações específicas. Ele fez uma pausa. Há algo que você precisa saber. Sua mãe esgotou toda a sua parte da herança em menos de 5 anos. Ela está praticamente falida. Aquilo explicava muito. Como você sabe? Ela veio me pedir um empréstimo há 6 meses, usando a casa como garantia. Eu recusei. Aparentemente, ela encontrou outra solução. Ricardo. Meu marido era a solução dela. Saí do escritório de Martim com uma clareza que não sentia havia dias. O plano estava estabelecido. Nas próximas semanas, eu seria a esposa amorosa e desatenta que eles acreditavam que eu era. Enquanto isso, nos bastidores, estaria montando a armadilha perfeita. Naquela noite, preparei o jantar favorito de Ricardo. Vesti uma lingerie nova. Sorri quando ele chegou em casa. E quando ele me beijou, senti não repulsa, mas um estranho distanciamento, como se estivesse observando uma cena da qual não fazia parte. Você está diferente, ele comentou durante o jantar. Diferente como? Não sei. Mais leve, talvez. Sorri. Talvez eu tenha percebido o que realmente importa na vida. Ele sorriu de volta, sem entender que acabara de ouvir a primeira verdade genuína que eu dizia em dias. Na semana seguinte, mantive minha rotina impecavelmente normal. Ia para o trabalho na editora, voltava para casa, preparava jantar, sorria para Ricardo, ouvia suas mentiras sobre reuniões tarde da noite, fingia acreditar. A diferença era que agora, quando ele não estava, eu trabalhava metodicamente no nosso plano. Martim tinha me apresentado a uma investigadora particular chamada Diana. Ao contrário dos estereótipos de detetives desgrenhados, Diana era uma mulher elegante na casa dos 40, ex-policial federal com um talento especial para se misturar a ambientes sofisticados sem chamar atenção. Eles se encontram às terças e quintas no Hotel Vitrô. Diana me informou durante nosso segundo encontro no escritório de Martim. Sempre o mesmo quarto, sempre das 15 horas às 17h30.
Seu marido registra as visitas como reuniões de negócios no calendário corporativo. E aos sábados alternados, continuou ela, eles vão ao apartamento de um amigo de Ricardo no bairro Jardins. Aparentemente, esse amigo, Lucas Veiga, empresta o local regularmente. Lucas? Perguntei surpresa. Ele é padrinho do nosso casamento. Diana e Martim trocaram olhares. Lucas sabe sobre o caso? Perguntei. Não apenas sabe, respondeu Diana, mostrando fotos em seu tablet. Como também participou ativamente nos planos. Aqui estão os três jantando juntos na semana passada. As fotos mostravam Ricardo, minha mãe e Lucas em um restaurante exclusivo, inclinados sobre a mesa, conversando intensamente. Lucas era o melhor amigo de Ricardo desde a faculdade. Haviam fundado juntos a empresa de consultoria financeira onde ambos trabalhavam. Eu o considerava praticamente da família. A mais, Diana deslizou o dedo pela tela. Ricardo e Lucas estão movimentando o dinheiro da empresa de forma questionável. Consultei um contador forense e ele identificou vários pagamentos a empresas de fachada que, coincidentemente, foram abertas logo depois que sua mãe começou a ter problemas financeiros. Estão desviando dinheiro da própria empresa? Perguntei, incrédula. Não apenas da empresa, Diana continuou. Encontramos transferências saindo de contas conjuntas suas e de Ricardo para essas mesmas empresas. Pequenas quantias mensais, nada que chamasse sua atenção, mas que somam aproximadamente R$300 mil nos últimos 2 anos. Senti meu estômago revirar. Ricardo estava roubando nosso dinheiro, meu dinheiro, e canalizando para minha mãe através de empresas fantasmas. E eu, cega pela confiança, nunca havia percebido. Por que tão complicado? Perguntei. Por que não dar o dinheiro diretamente a ela? Porque essas transferências disfarçadas parecem ser comissões legítimas, explicou Martim. Se em algum momento você questionasse, eles tinham uma justificativa pronta. Além disso, dessa forma, não há registros de transferências diretas entre Ricardo e Helena. Isso vai muito além de um simples caso, Diana concluiu. É uma conspiração financeira elaborada, envolvendo várias pessoas. O que fazemos agora? Perguntei. Continuamos coletando evidências, respondeu Martim. Agora que sabemos sobre as empresas de fachada, podemos seguir o rastro do dinheiro. Enquanto isso, precisamos monitorar de perto o próximo passo deles. Não tivemos que esperar muito. 3 dias depois, Ricardo mencionou casualmente durante o jantar. Estava pensando, faz tempo que não convidamos sua mãe para um almoço. Mantive a expressão neutra enquanto cortava um pedaço de salmão. Verdade, faz semanas que não a vejo. Poderíamos convidá-la para almoçar aqui no domingo, sugeriu ele, tentando soar desinteressado. Sinto que ela anda meio solitária ultimamente. Que ideia maravilhosa! Sorri, imaginando o que estariam planejando. Vou ligar para ela amanhã. No dia seguinte, liguei para Helena na frente de Ricardo, convidando-a para o almoço. Ela aceitou com entusiasmo, evidentemente forçado. Mal posso esperar para ver vocês dois, disse ela. Faz tanto tempo. Assim que desliguei, enviei uma mensagem para Martim e Diana, alertando-os sobre o almoço. Diana respondeu imediatamente. Instalaremos equipamentos de gravação esta tarde enquanto vocês estiverem fora. Queremos captar tudo. Ricardo sugeriu que saíssemos para jantar naquela noite, o que facilitou o trabalho da equipe de Diana. Quando voltamos, não havia nenhum sinal de que nossa casa tinha sido equipada com microfones e minicâmeras estrategicamente posicionadas. No domingo, acordei cedo para preparar o almoço. Fiz questão de preparar os pratos favoritos de Helena: risoto de camarão, salada de rúcula com parmesão e molho de mostarda e mel. E para a sobremesa, cheesecake de frutas vermelhas. O mesmo menu que havíamos servido no almoço do Dia das Mães no ano anterior. Helena chegou pontualmente ao meio-dia, deslumbrante em um vestido coral que ressaltava seu bronzeado. Quando a abracei, senti o mesmo perfume que havia detectado em Ricardo naquelas noites em que chegava tarde. Filha, você está linda, disse ela,
segurando meu rosto entre as mãos. Esse corte de cabelo novo ficou perfeito. Sorri, pensando que ela nem havia notado que eu cortara o cabelo 6 meses atrás. O almoço transcorreu numa atmosfera aparentemente agradável. Falamos sobre amenidades, o clima, a nova exposição no museu, o livro que eu estava editando no trabalho. Mas pude perceber a tensão subjacente, os olhares rápidos trocados entre Ricardo e Helena quando achavam que eu não estava vendo, a maneira como suas mãos ocasionalmente se tocavam ao passarem a travessa de salada. Foi apenas quando servi a sobremesa que eles finalmente chegaram ao verdadeiro propósito do encontro. Filha, Helena começou, pousando o garfo. Ricardo e eu estávamos conversando sobre algo importante. É mesmo? Perguntei, fingindo surpresa. Estamos preocupados com você, Ricardo assumiu, sua voz suave, ensaiada. Nos últimos meses, notamos algumas mudanças no seu comportamento. Mudanças? Repeti, mantendo a expressão confusa. Você tem estado mais esquecida, Helena elaborou. Na semana passada, esqueceu completamente nosso almoço marcado. Nenhum almoço havia sido marcado. Era a primeira de muitas mentiras que viriam. E aquela vez que você deixou o fogão ligado a noite toda, acrescentou Ricardo, referindo-se a um incidente que nunca aconteceu. Não me lembro disso, respondi honestamente. Viu? Helena disse a Ricardo, como se minha resposta confirmasse suas preocupações. Ela não se lembra. Percebi então a estratégia deles. Estavam criando um histórico falso de esquecimentos e comportamentos preocupantes que poderiam usar mais tarde para questionar minha capacidade mental. Também notei que você anda tomando decisões financeiras estranhas, continuou Ricardo. Como aquela transferência grande que você fez mês passado. Que transferência? Perguntei genuinamente confusa. Ricardo tirou do bolso um extrato bancário que mostrava uma transferência de R$50 mil para uma conta que eu nunca havia visto antes. O extrato parecia oficial, com o logotipo do banco e meu nome, mas eu tinha certeza absoluta de que nunca havia feito tal transferência. Eu não fiz isso, afirmei. Você fez, querida, Helena disse suavemente, colocando sua mão sobre a minha. Você mesma me disse que era para um investimento, lembra? Eles estavam forjando documentos bancários agora. A audácia era impressionante. Bia, Ricardo inclinou-se, seu rosto uma máscara perfeita de preocupação. Acho que seria uma boa ideia consultar um especialista, apenas como precaução. Que tipo de especialista? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Um neurologista, Helena respondeu prontamente. Na sua idade, essas mudanças de comportamento e memória podem indicar várias condições tratáveis. É melhor investigar cedo. Na minha idade? Tenho 35 anos, mãe. Mesmo assim, Ricardo interveio. Já marquei uma consulta para terça-feira. Dr. Paulo Monteiro. Ele é um dos melhores neurologistas da cidade. E um velho amigo da família, acrescentou Helena. Claro que era. Provavelmente já haviam combinado tudo com ele. Isso é muita gentileza de vocês, respondi, forçando um sorriso. Mas acho que vou procurar uma segunda opinião também, só por precaução. Vi a troca de olhares rápida entre eles. Isso não estava nos planos. Claro, querida. Helena se recuperou rapidamente. Mas o Dr. Monteiro já está a par da situação e pode nos atender rapidamente. Vocês já conversaram com ele sobre mim? Perguntei, fingindo indignação. Apenas superficialmente. Ricardo apressou-se em explicar. Estamos realmente preocupados, Bia. Terminamos a sobremesa em um silêncio tenso. Quando Helena finalmente se despediu, ela me abraçou forte e sussurrou. Não se preocupe, filha. Vamos cuidar de você. Assim que a porta se fechou, Ricardo se aproximou e me abraçou por trás. Foi um almoço maravilhoso, disse ele beijando meu pescoço. Você é incrível. Forcei-me a não me afastar. Vocês realmente acham que tenho algum problema? É apenas uma precaução, ele disse. Provavelmente não é nada. Mas e se for? Insisti. E se eu realmente estiver com alguma doença neurológica?
Ricardo hesitou apenas por um momento, mas foi o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Então cuidarei de você, como prometi no altar, na saúde e na doença, lembra? Sorri e me virei para beijá-lo, sentindo uma náusea crescente. Lembro perfeitamente. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, deslizei para fora da cama e peguei meu telefone. Tinha uma mensagem de Diana. Captamos tudo. A evidência é irrefutável. Reunião amanhã, às 10 horas. Respondi com uma única palavra. Perfeito. Na manhã seguinte, informei a Ricardo que precisaria sair mais cedo para uma reunião de emergência na editora. Ele parecia distraído, provavelmente planejando os próximos passos da conspiração deles. Não se esqueça da consulta amanhã, lembrou-me enquanto eu saía. Posso sair mais cedo do trabalho para te acompanhar. Que atencioso, respondi, dando-lhe um beijo rápido. Te aviso se precisar. No escritório de Martim, Diana e um homem que não conhecia me aguardavam. Martim fez as apresentações. Bia, este é Dr. Sérgio Vasconcelos, neurologista-chefe do Hospital São Lucas e, convenientemente, membro do Comitê de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina. O Dr. Vasconcelos, um homem de meia-idade com olhos perspicazes atrás de óculos de armação fina, apertou minha mão firmemente. Senhorita Mendonça, lamento as circunstâncias do nosso encontro. Seu tio me explicou a situação e devo dizer que estou profundamente perturbado. Sentamos ao redor da mesa de conferência enquanto Diana preparava um laptop para mostrar as gravações do dia anterior. Antes de começarmos, disse Dr. Vasconcelos, preciso que entenda o seguinte. O que seu marido e sua mãe estão planejando, usar uma falsa avaliação neurológica para questionar sua capacidade mental, não é apenas antiético, é criminoso. Falsificação médica é crime grave e qualquer médico que participe disso pode perder a licença permanentemente. Assenti, sentindo um peso no estômago. Você conhece o Dr. Paulo Monteiro? Infelizmente, sim, respondeu ele franzindo o senho. Dr. Monteiro teve problemas com o conselho no passado. Nada que pudéssemos provar conclusivamente. Mas houve acusações de laudos tendenciosos em casos de disputa por herança. Diana iniciou a reprodução do vídeo. Assistimos à cena inteira do almoço, incluindo a parte em que Ricardo apresentou o extrato bancário falsificado. Evidência clara de conspiração, comentou Martim, pausando o vídeo. Eles estão criando um histórico falso de comportamentos preocupantes. Dr. Vasconcelos balançou a cabeça, visivelmente indignado. E mencionaram meu colega pelo nome, confirmando o arranjo prévio. É desprezível. O que fazemos agora? Perguntei. Amanhã é a consulta com o Dr. Monteiro. Você vai comparecer, respondeu Martim, com uma pequena alteração no plano. Ele explicou que Dr. Vasconcelos me acompanharia como um amigo da família, supostamente para me dar apoio. Se Dr. Monteiro tentar conduzir uma avaliação inadequada ou tendenciosa, Dr. Vasconcelos intervirá como membro do Conselho de Ética. A presença dele sozinha deve ser suficiente para fazer Monteiro recuar. E se não for? Perguntei. Então teremos evidência adicional contra eles, respondeu Diana. Estarei do lado de fora da clínica, monitorando tudo. Dr. Vasconcelos usará um dispositivo de gravação discreto. Tudo estava sendo meticulosamente planejado, mas uma questão crucial permanecia. Quando vamos confrontá-los? Perguntei. Quanto tempo mais preciso fingir? Martim trocou olhares com Diana antes de responder. Estamos quase prontos. Só precisamos de uma última peça do quebra-cabeça. Ele se voltou para Diana, que abriu uma nova pasta em seu tablet. Identificamos uma transferência significativa sendo preparada, explicou ela. Ricardo está movendo R$2 milhões da conta da empresa para uma das empresas de fachada. A transferência está programada para amanhã. É dinheiro da empresa, não meu, observei. Na verdade, Martim interveio. Como acionista minoritária da empresa, você tem interesse legal nesse dinheiro. Mais importante ainda,
Essa transferência constitui fraude corporativa. Quando documentada adequadamente, dará a nós a alavancagem adicional. O plano estava claro agora. Iríamos permitir que cometessem mais um crime financeiro documentável antes de fechar o cerco. No dia seguinte, encontrei Ricardo no saguão do edifício onde ficava o consultório do Dr. Monteiro. Para minha surpresa, minha mãe já estava lá. Não sabia que você viria, mãe, comentei, mantendo minha voz neutra. Claro que vim, querida, respondeu Helena, me abraçando brevemente. Estamos todos preocupados com você. Olá! Uma voz masculina soou atrás de mim. Espero não estar atrasado. Os rostos de Ricardo e Helena se congelaram ao ver Dr. Vasconcelos se aproximando com um sorriso cordial. Quem é você? Perguntou Ricardo, tentando não demonstrar alarme. Dr. Sérgio Vasconcelos. Ele estendeu a mão. Amigo da família. Beatriz me pediu para acompanhá-la. Sou neurologista também, coincidentemente. Não mencionou que traria outro médico, Ricardo comentou, olhando para mim. Dei de ombros. Como você disse, é melhor sermos cautelosos. Pensei em ter uma segunda opinião profissional na mesma consulta. Economiza tempo. Pude ver o pânico momentâneo nos olhos deles. Esse não era o plano. Dr. Vasconcelos, minha mãe tentou recuperar a compostura. Muito gentil da sua parte, mas realmente não é necessário. Dr. Monteiro é um velho amigo. Exatamente por isso, interrompeu o doutor. Vasconcelos suavemente. Quando se trata de diagnósticos neurológicos, um olhar imparcial é sempre valioso. Tenho certeza que Dr. Monteiro concordará. Entramos no consultório em um silêncio tenso. Dr. Monteiro, um homem de aparência distinta com cabelos grisalhos, pareceu momentaneamente desconcertado ao ver o grupo maior que esperava. Dr. Vasconcelos, ele disse com surpresa evidente. Não esperava vê-lo aqui. Conhece o Dr. Vasconcelos? Perguntou minha mãe rapidamente. Todos os neurologistas da cidade se conhecem, respondeu o Dr. Monteiro, visivelmente desconfortável. Ele é o chefe do departamento no São Lucas e membro do Conselho de Ética. Ricardo e minha mãe trocaram olhares alarmados. A consulta que se seguiu foi notavelmente diferente do que Ricardo e Helena provavelmente haviam planejado. Em vez de perguntas tendenciosas, Dr. Monteiro conduziu um exame neurológico padrão, extremamente profissional, enquanto Dr. Vasconcelos observava atentamente. Bem, senhora Mendonça, concluiu o Dr. Monteiro após 40 minutos, não vejo qualquer indicação de problemas neurológicos. Sua memória, cognição e funções motoras estão perfeitamente normais. Ricardo pigarreou. Mas e quanto aos episódios de esquecimento e as decisões financeiras questionáveis? Dr. Monteiro olhou para Dr. Vasconcelos antes de responder cuidadosamente. Não detectei qualquer déficit de memória nos testes que realizei hoje. Quanto às decisões financeiras, isso está fora do escopo da minha avaliação médica. Talvez precisemos de testes mais aprofundados, sugeriu minha mãe, sua voz traindo frustração. Na verdade, interveio o Dr. Vasconcelos, os testes realizados pelo Dr. Monteiro foram bastante abrangentes. Não vejo justificativa médica para investigação adicional neste momento. Saímos do consultório com Ricardo e Helena, mal conseguindo esconder sua irritação. No elevador, o silêncio era palpável. Bem, isso foi um desperdício de tempo, comentou Ricardo finalmente. Talvez devêssemos procurar um especialista mais experiente. Acho que Dr. Monteiro é perfeitamente qualificado, respondi calmamente. E concordo com o diagnóstico dele. Estou me sentindo ótima. No saguão do edifício, Dr. Vasconcelos se despediu formalmente. Enquanto apertava minha mão, deslizou discretamente um pequeno pendrive na minha palma. Foi um prazer conhecê-la, senhora Mendonça. Ligue se precisar de qualquer coisa. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem de Diana. Transferência bancária documentada. Todos os elementos estão no lugar. Reunião amanhã, 8h. A armadilha estava pronta para ser fechada. A reunião final de planejamento ocorreu no escritório de Martim, às 8h da manhã seguinte.
Além de Diana e Dr. Vasconcelos, havia 2 novos rostos na sala. Uma mulher de terno impecável que foi apresentada como doutora Camila Ramos, promotora do Ministério Público especializada em crimes financeiros, e um homem de meia-idade com expressão séria, identificado como Delegado Teixeira, da Polícia Federal. Reunimos evidências suficientes para uma ação coordenada, explicou Martim, enquanto todos se acomodavam. Fraude financeira, conspiração, falsificação de documentos, tentativa de manipulação médica. A transferência de ontem foi o último prego no caixão, acrescentou Diana. Ricardo moveu 2 milhões da empresa para uma conta offshore vinculada a uma das empresas de fachada. Temos o rastro completo documentado. Delegado Teixeira folheava um dossiê espesso. Tenho autorização judicial para prisão preventiva e mandados de busca e apreensão. A operação está programada para amanhã de manhã. Tão cedo? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Precisamos agir antes que eles suspeitem, explicou o delegado. Especialmente considerando o fracasso da consulta médica ontem. Eles podem tentar destruir evidências. Ou acelerar os planos deles, acrescentou Diana. Como isso vai funcionar? Perguntei. Doutora Camila assumiu a explicação. Amanhã às 9, agentes federais vão à empresa de Ricardo e Lucas para cumprir mandados de busca e apreensão. Simultaneamente, outro grupo irá à sua residência e à de sua mãe. Documentos, computadores, telefones, tudo será apreendido como evidência. E as prisões? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Ricardo e Lucas serão detidos no escritório, respondeu o delegado. Quanto à sua mãe, depende de onde ela estiver no momento. Temos equipes prontas para ambos os locais. A realidade do que estava prestes a acontecer finalmente me atingiu com força total. Não era apenas vingança ou justiça abstrata. Eram pessoas reais sendo presas, vidas sendo destruídas. Minha própria mãe. Você pode reconsiderar, disse Martim suavemente, percebendo minha hesitação. Poderíamos focar apenas no divórcio e na recuperação financeira, sem os aspectos criminais. Pensei nos meses de mentiras, na traição, nos planos para me declarar incapaz, no dinheiro roubado, na aliança do meu casamento no dedo de Helena. Pensei em como eles teriam seguido adiante sem hesitação se os papéis estivessem invertidos. Não, respondi firmemente. Eles escolheram este caminho. Agora precisam enfrentar as consequências. Há mais uma coisa que precisa saber, disse Diana. Encontramos indícios de que Ricardo e sua mãe estão planejando viajar amanhã à noite. Reservas em nomes falsos para Portugal. Suspeitamos que não pretendiam voltar. Senti um frio na espinha. Eles estavam prestes a fugir, abandonando tudo, incluindo o plano de 10 anos para conseguir minha herança. Algo havia mudado. Por que agora? Perguntei. O que os fez acelerar os planos? Provavelmente a consulta médica fracassada, sugeriu o Dr. Vasconcelos. A presença de um membro do Conselho de Ética deve ter assustado Monteiro. Ele pode ter avisado que não participaria mais do esquema. Ou perceberam que você está suspeitando, acrescentou Diana. Nenhuma atuação é perfeita, Bia. Você pode ter deixado escapar algo. Independentemente do motivo, o fato era que amanhã seria o dia decisivo. Recebi instruções precisas. Sair de casa cedo, antes que Ricardo acordasse, e vir diretamente para o escritório de Martim. De lá, acompanharíamos a operação à distância. Uma última coisa, disse Martim, entregando-me um envelope grosso. São os papéis do divórcio já preparados. Você pode decidir quando entregá-los. Quando saí do escritório, o dia estava ensolarado e quente, contrastando com a tempestade que se formava dentro de mim. Precisava manter a compostura por apenas mais 24 horas. Em casa, Ricardo parecia distraído durante o jantar, verificando constantemente o celular. Tentei iniciar uma conversa casual. Estava pensando em tirarmos férias, comentei. Talvez mês que vem. O que acha de Florença? Ele quase engasgou com o vinho. Mês que vem? Não sei se conseguirei tirar férias tão cedo,
a empresa está passando por reestruturações. Que pena, respondi, observando-o cuidadosamente. Parecia tão tenso ultimamente que achei que uma viagem faria bem. Talvez mais para a frente do ano, ele respondeu vagamente. Naquela noite, fingi dormir enquanto Ricardo fazia ligações sussurradas no banheiro. Captei fragmentos. Amanhã à noite. Documentos prontos. Não podemos esperar mais. Quando ele finalmente veio para a cama, permaneci perfeitamente imóvel. Ele se virou algumas vezes, inquieto, antes de finalmente adormecer. Foi a noite mais longa da minha vida. Na manhã seguinte, saí silenciosamente antes do amanhecer. Deixei um bilhete dizendo que tinha uma reunião cedo na editora. No escritório de Martim, encontrei uma sala transformada em centro de operações, com monitores exibindo feeds ao vivo das equipes policiais se posicionando. Está tudo pronto, informou o delegado Teixeira. Equipes em posição no escritório da empresa e na sua residência. Temos confirmação visual de que Ricardo já chegou ao trabalho. E minha mãe? Perguntei. Em casa, sozinha. Temos agentes monitorando. Às 9h em ponto, o delegado deu o sinal pelo rádio. Nos monitores, vimos as equipes entrarem simultaneamente nos diferentes locais. A operação havia começado. A cena no escritório da empresa foi registrada pelas câmeras corporativas de segurança. Ricardo estava em reunião com Lucas quando agentes federais entraram na sala de conferências. A expressão de choque absoluto no rosto dele quando leu o mandado foi algo que jamais esquecerei. Em nossa casa, as câmeras mostravam agentes revirando arquivos, apreendendo computadores e documentos. No apartamento de Helena, outro grupo fazia o mesmo. 1 hora depois, o delegado recebeu confirmação pelo rádio. Alvos primários detidos e a caminho da sede. Material significativo apreendido em todos os locais. Quer vê-los? Perguntou Martim suavemente. Balancei a cabeça. Ainda não. Preciso processar tudo isso primeiro. As horas seguintes foram surreais. Enquanto Ricardo, Lucas e minha mãe eram interrogados separadamente, equipes técnicas começavam a analisar o material apreendido. As evidências eram ainda mais incriminadoras do que esperávamos. Encontramos um contrato de compra de propriedade em Portugal, relatou Diana, entrando na sala com novas informações. Em nome de Ricardo e Helena, usando identidades falsas, o pagamento inicial foi feito com dinheiro desviado da empresa. E malas prontas nas casas dos dois, acrescentou o delegado. Dinheiro em espécie, passaportes. Eles definitivamente planejavam fugir hoje. Também encontramos isto. Diana colocou sobre a mesa um documento que reconheci imediatamente. Era uma procuração com minha assinatura, dando a Ricardo plenos poderes para gerenciar todos os meus bens. A assinatura é falsificada. À medida que mais evidências surgiam, o caso contra ele se tornava esmagador. No final do dia, doutora Camila entrou na sala com expressão grave. Acabei de sair do último interrogatório, anunciou. Sua mãe está disposta a colaborar em troca de redução de pena. Ela confessou? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Tudo. O caso, a conspiração financeira, os planos para declará-la incapaz, a fuga planejada. Ela entregou Ricardo e Lucas completamente. Não consegui conter as lágrimas. Mesmo no fim, Helena havia escolhido salvar a própria pele. Não havia lealdade, nem mesmo para com seu amante. Há algo mais que você deveria saber, continuou a promotora hesitantemente. Sua mãe afirma que a ideia original veio de Ricardo. Ele teria se aproximado dela com o plano, sabendo da situação financeira dela. E ela aceitou prontamente, completei, enxugando as lágrimas. Segundo ela, resistiu inicialmente, mas Ricardo era persistente e persuasivo. Ria amargamente. Ela sempre foi facilmente persuadida quando se tratava de dinheiro. Ela pediu para falar com você, acrescentou a promotora. Disse que precisa explicar tudo pessoalmente. Talvez um dia, respondi, mas não hoje, não amanhã, talvez nunca.
À medida que a noite caía, os acontecimentos do dia pesavam sobre mim. Em menos de 24 horas, minha vida havia mudado completamente. Não havia mais necessidade de fingir, de sorrir enquanto era traída, de dormir ao lado do inimigo. "Para onde você vai agora?" perguntou Martim quando estávamos saindo. "Para um hotel, por enquanto. Não posso voltar para aquela casa." "Pode ficar conosco", ofereceu ele. Clara ficaria feliz em ter companhia. Aceitei o convite, grata por não estar sozinha naquela noite. No caminho para a casa de Martim, olhei pela janela do carro e vi a cidade continuando normalmente, alheia ao drama que havia se desenrolado. As pessoas voltando para casa após um dia de trabalho, as luzes acendendo nos apartamentos, a vida seguindo seu curso. Para o mundo, era apenas mais um dia. Para mim, era o primeiro dia do resto da minha vida. Passei 3 semanas na casa de Martim e sua esposa Clara, recuperando-me em um ambiente seguro enquanto a tempestade midiática se desdobrava. A operação, que recebeu o nome de Laços de Família pela polícia, tornou-se um dos maiores escândalos financeiros e pessoais do ano. Os jornais, programas de televisão e redes sociais não falavam de outra coisa. Executivo e sogra tramam para incapacitar herdeira. Traição milionária, o caso que abalou a alta sociedade. Golpe do baú fracassado, a herança que ninguém conseguiu roubar. As manchetes sensacionalistas eram insuportáveis. Meu nome e rosto estavam em toda parte, transformando minha tragédia pessoal em entretenimento público. Por recomendação de Martim, permaneci em reclusão, recusando todas as solicitações de entrevistas. Ricardo, Lucas e Helena permaneciam detidos preventivamente. As evidências contra eles eram tão contundentes que nenhum juiz concedia fiança. Além das acusações iniciais de fraude financeira e conspiração, surgiam novos crimes à medida que a investigação avançava. Falsificação de documentos, evasão fiscal, uso de informações privilegiadas. Em meio ao caos, recebi uma carta de Helena. Martim a entregou durante o café da manhã, seu rosto cuidadosamente neutro. "Passou pela triagem da polícia", explicou ele. "Não precisa ler se não quiser." Olhei para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. A caligrafia elegante de minha mãe, ensinada em escolas de freiras décadas atrás, preencheu 3 páginas com explicações, justificativas e pedidos de perdão. "Sei que nunca poderá me perdoar", começava a carta. "Nem estou pedindo isso. O que fiz é imperdoável. Mas quero que entenda que tudo começou com uma fraqueza, não com maldade." Helena descreveu como Ricardo havia se aproximado dela 2 anos após meu pai falecer. No início, oferecendo apenas apoio e compreensão. Depois, sutilmente, transformando a amizade em algo mais. Ele sabia exatamente o que dizer, como me fazer sentir desejada novamente, como explorar minha solidão e vaidade. Ela admitia ter se apaixonado por ele, ou pelo que ele representava, uma segunda chance, um recomeço. Quando Ricardo finalmente revelou seus verdadeiros motivos, o interesse em minha herança, ela já estava emocionalmente comprometida demais para recuar. "Menti para mim mesma, dizendo que ninguém sairia realmente ferido", escreveu, "que você ficaria bem, encontraria outro amor, que merecíamos ser felizes também." A carta terminava com um pedido: "Não desperdice sua vida odiando, como eu desperdicei a minha desejando. Você é forte, Beatriz, mais forte que eu jamais fui. Reconstrua sua vida sem permitir que nossa traição a defina." Devolvi a carta a seu envelope, sentindo um vazio onde esperava encontrar raiva. "O que vai fazer agora?", perguntou Clara gentilmente. "Recomeçar", respondi simplesmente, "em outro lugar." Na manhã seguinte, solicitei uma licença prolongada da editora. Pedi a uma empresa especializada que esvaziasse completamente nossa casa, ou melhor, minha casa, e colocasse tudo em armazenamento. Não queria manter nada que lembrasse os últimos 8 anos. Comprei uma passagem de ida para Barcelona, cidade que sempre admirei, mas que nunca tinha visitado com Ricardo. Ele odiava a Espanha por alguma razão arbitrária.
Talvez fosse hora de descobrir o que mais eu tinha deixado de fazer por causa dele. Antes de partir, tive uma última reunião com Martim para organizar questões práticas. O divórcio está encaminhado, ele informou. Com as acusações criminais e a prisão preventiva, conseguimos aprovação para processo litigioso abreviado. Ricardo não terá direito a nada. E os bens da empresa? Como acionista minoritária e vítima de fraude, você tem direito à compensação. Poderá receber uma parte significativa quando tudo for liquidado. Não quero nada ligado a eles, respondi. Doe para instituições de apoio a vítimas de fraude financeira. Martim assentiu, sem argumentar. Ele entendia minha necessidade de corte completo. Quanto à sua herança, transferi tudo para uma nova estrutura. 3 fundos separados, com gestores independentes. Ninguém terá acesso a tudo ao mesmo tempo. E Helena? Martim hesitou. Tecnicamente, ela ainda é sua mãe. Legalmente, você não tem obrigação de sustentá-la, mas... Estabeleça uma pensão modesta, decidi. O suficiente para ela viver com dignidade básica quando for solta, nada mais. E com cláusulas estritas, ela não poderá contatar-me ou falar publicamente sobre o caso. Tem certeza? Depois do que ela fez? Não é por ela, expliquei. É por mim. Não quero viver sabendo que minha mãe está passando necessidade, mesmo que ela mereça. Isso me tornaria parecida com ela. Meu voo para Barcelona partiu numa quarta-feira ensolarada. Enquanto o avião decolava, observei a cidade ficando para trás, diminuindo até se tornar apenas um conjunto de prédios e ruas, sem rosto, sem histórias visíveis. 4 meses se passaram desde então. Aluguei um pequeno apartamento no bairro de Grácia, com uma varanda que dá para uma praça onde idosos jogam dominó todas as tardes. Comecei a trabalhar remotamente para uma editora local, traduzindo e revisando textos. As notícias do Brasil chegavam como ecos distantes. Ricardo foi condenado a 15 anos por fraude financeira, conspiração e outros crimes. Lucas recebeu sentença similar. Helena, graças à colaboração com a promotoria, pegou apenas 6 anos, com possibilidade de regime semiaberto após 2. Eventualmente, os jornalistas perderam o interesse. Outros escândalos surgiram para alimentar o ciclo de notícias. Minha história deixou de ser novidade e se tornou apenas mais um caso de traição e ambição desmedida nos arquivos judiciais. Foi nesse período de relativa calmaria que recebi um e-mail inesperado de Diana. Ela havia continuado investigando alguns aspectos do caso, seguindo pistas que a polícia considerou irrelevantes para a acusação principal. Encontrei algo que você deveria ver, escreveu ela. Não muda nada legalmente, mas pode ajudar você a entender. Anexado estava um arquivo de áudio, datado de 3 anos atrás, no meio do caso entre Ricardo e minha mãe, mas bem antes de eu suspeitar de qualquer coisa. Era uma gravação de uma conversa entre eles, aparentemente feita pelo próprio Ricardo como garantia. Hesitei antes de clicar no play. Estava finalmente encontrando alguma paz. Será que queria reabrir essa ferida? Mas a curiosidade venceu. A gravação começava no meio de uma discussão acalorada. Não podemos continuar assim, dizia Helena, sua voz tensa. Beatriz é minha filha. Isso está errado em tantos níveis. Agora você tem escrúpulos? A voz de Ricardo soava desdenhosa. Depois de 2 anos? Sempre tive. Você sabe que tentei terminar várias vezes. E sempre voltou. Um silêncio pesado. Depois, Helena. Vou contar a ela. Ela merece saber. Faça isso e mostrarei a ela as fotos e os e-mails, todos eles. Como acha que sua filha reagirá ao ver quem começou tudo isso? Você está me chantageando? Estou lembrando que estamos nisso juntos, Helena. Você tão fundo quanto eu. Foi você quem me procurou primeiro, lembra? Outro silêncio. Então Helena, com voz derrotada. O que você quer? Você sabe o que quero, o dinheiro, todo ele, e preciso da sua ajuda para consegui-lo. Ela é minha filha. E você deveria ter pensado nisso antes de me seduzir. A gravação terminava ali. Sentei-me imóvel por muito tempo,
tentando processar o que havia ouvido. Helena havia iniciado o caso? Ela havia procurado Ricardo primeiro? As mentiras dela continuavam, mesmo em sua confissão à polícia, mesmo em sua carta para mim. Ou talvez essa gravação fosse apenas mais uma manipulação de Ricardo. Talvez ele a tivesse feito justamente para isso: lançar dúvida, semear discórdia, garantir que eu nunca confiasse em Helena novamente, mesmo após sua condenação. Nunca saberia a verdade completa. E percebi finalmente que não importava mais. Quem havia começado, quem havia manipulado quem, quais mentiras eram mais profundas, tudo isso pertencia ao passado. Excluí o e-mail e o arquivo. Peguei meu casaco e saí para caminhar pelas ruas sinuosas de Barcelona, respirando o ar da tarde, deixando o sol tocar meu rosto. Nas praças, as pessoas conversavam animadamente, crianças corriam, turistas tiravam fotos. A vida continuava, e a minha também continuaria. 1 ano se passou desde minha mudança para Barcelona. A cidade me acolheu como apenas lugares antigos sabem fazer, sem pressa, sem perguntas, permitindo que eu me perdesse em suas ruas e me encontrasse novamente. Meu apartamento em Grácia se tornou verdadeiramente meu lar. Decorei-o com móveis de segunda mão encontrados em mercados de antiguidades, sem nenhum vestígio do luxo padronizado que Ricardo sempre preferiu. Cores vivas, texturas misturadas, imperfeições que contavam histórias, tudo o que ele teria odiado. Meu trabalho com a editora evoluiu de traduções para a curadoria de uma nova coleção de literatura latino-americana. Fiz amigos, poucos, mas valiosos. Aprendi a apreciar tinto de verano em noites quentes e chocolate quente espesso em manhãs frias. Raramente pensava no passado, mas ele às vezes me encontrava em sonhos ou em momentos quietos de reflexão. Não com a dor aguda de antes, mas como uma cicatriz que ocasionalmente formiga quando o clima muda. Numa tarde de sábado, enquanto tomava café numa praça, meu telefone vibrou com uma notificação. Era um e-mail de Martim. Sempre tão formal, nunca migrou para aplicativos de mensagem. Helena será transferida para regime semiaberto na próxima semana, informava ele. Conforme combinado, a pensão começará a ser paga mensalmente. Ela assinou o acordo de não contato e confidencialidade. Ao final, uma pergunta. Gostaria de ser informada regularmente sobre sua situação? Respondi simplesmente: não, obrigada. Bloqueei o telefone e observei uma família de turistas tentando decifrar um mapa. A mãe apontava para uma direção, enquanto o pai insistia em outra. Os filhos adolescentes reviravam os olhos, alheios ao pequeno drama familiar. Sorri. A vida normal, com seus conflitos triviais e suas alegrias simples, parecia agora um luxo precioso. Naquela noite, sonhei com Helena. Não a Helena calculista do caso, nem a Helena manipuladora das mensagens, mas a mãe que havia sido durante minha infância. Estávamos na praia, eu devia ter uns 6 anos, e ela me ensinava a construir castelos de areia. O segredo é a base, dizia ela, moldando a areia úmida com cuidado. Se a base não for sólida, nada do que construir em cima vai durar. Acordei com lágrimas silenciosas. O conselho era sólido, embora a conselheira tivesse falhado em segui-lo. A vida em Barcelona estabeleceu um ritmo confortável. Trabalho, amigos, alguns encontros casuais, nada sério. Eu ainda não estava pronta. No meu aniversário de 36 anos, um grupo de colegas da editora me arrastou para uma celebração surpresa num bar de tapas. Entre risos e conversas em meu espanhol ainda hesitante, percebi que estava feliz. Não completa, talvez, mas genuinamente feliz. Foi nessa época que conheci Javier. Ele era fotógrafo e professor universitário. Tinha olhos gentis e mãos que gesticulavam energicamente quando falava sobre temas que o apaixonavam. Nos conhecemos na apresentação de um livro que minha editora havia publicado. Fotografias de cidades latino-americanas com textos de poetas locais. Javier havia contribuído com as fotos de Buenos Aires.
Nossa conversa fluiu facilmente daquele primeiro encontro, sem a tensão de uma atração imediata, mas como o reconhecimento mútuo de almas que haviam conhecido dor e encontrado maneiras de seguir adiante. Trocamos números, tomamos café algumas vezes, comparecemos a eventos culturais juntos. Você sempre foi tão reservada? Perguntou-me ele uma noite, enquanto caminhávamos pela orla marítima após um concerto. Não, respondi honestamente. Já fui bem mais aberta, mais confiante. O que mudou? Hesitei. Até então, havia contado a pouquíssimas pessoas em Barcelona sobre meu passado. A maioria sabia apenas que eu era brasileira, divorciada, trabalhava com livros. Mas algo em Javier inspirava confiança. É uma longa história, comecei. Tenho todo o tempo do mundo, respondeu ele simplesmente. Sentamos num banco de frente para o mar e contei tudo. A traição de Ricardo e Helena, a conspiração para me declarar incapaz, a operação policial, minha fuga para Barcelona. Falei sem dramatismo, quase clinicamente, como se descrevesse a trama de um romance que havia editado. Javier ouviu sem interromper. Quando terminei, permanecemos em silêncio por vários minutos, apenas observando as ondas quebrando na praia. Obrigada por confiar em mim com isso, disse ele finalmente, sem julgamentos, sem expressões de choque ou pena excessiva, apenas gratidão pela confiança. Algo mudou entre nós depois daquela noite. Não começamos um relacionamento romântico imediatamente, mas nossa amizade se aprofundou. Javier tinha sua própria história de traição, uma ex-esposa que o abandonou após descobrir que ele não poderia ter filhos naturalmente devido a uma condição médica. Ele entendia a sensação de ter sua vida completamente redirecionada por escolhas alheias. 6 meses depois de conhecê-lo, recebi outro e-mail de Martim. Este era diferente, urgente. Ligue assim que puder. Quando telefonei, a voz dele estava grave. Helena sofreu um AVC na prisão. Está hospitalizada, situação crítica. Minha primeira reação foi de choque, seguida por uma confusão de emoções contraditórias. Preocupação, raiva ressurgindo, culpa por não sentir mais culpa. Os médicos não sabem se ela vai se recuperar totalmente, continuou Martim. Ela vem apresentando problemas de pressão há meses. O que você sugere que eu faça? Perguntei, a voz neutra. Nada que você não queira fazer, respondeu ele gentilmente. Só achei que você deveria saber. Agradeci e desliguei. Sentei-me na varanda por horas, olhando para a praça sem realmente ver nada. À noite, liguei para Javier e contei a notícia. Você quer voltar ao Brasil para vê-la? Perguntou ele. Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer ir. Outra parte acha que nada do que tenho para dizer ajudaria sua recuperação. Talvez não seja sobre dizer algo, sugeriu Javier. Talvez seja apenas sobre estar presente. Para uma pessoa que tentou me destruir? Para sua mãe, que está morrendo. A verdade simples dessas palavras me atingiu. Independentemente de tudo que Helena havia feito, ela era minha mãe. A mulher que havia me dado à luz, me criado, me amado à sua maneira imperfeita. 2 dias depois, estava num voo para São Paulo. Javier me levou ao aeroporto e me abraçou longamente. Estarei aqui quando você voltar, prometeu. Martim me buscou no aeroporto brasileiro. No caminho para o hospital, explicou a situação. Helena havia sofrido um AVC hemorrágico severo. Estava estável, mas com paralisia no lado esquerdo do corpo e dificuldades para falar. Ela sabe que estou vindo? Perguntei. Não. Não conseguimos comunicar muita coisa a ela ainda. O hospital penitenciário era um lugar deprimente, com corredores mal iluminados e um cheiro persistente de desinfetante que não conseguia mascarar completamente o odor de doença. Helena estava num quarto privado, um privilégio obtido por Martim através de seus contatos. Nada poderia me preparar para o que vi ao entrar. A mulher na cama mal se parecia com minha mãe. O rosto dela estava parcialmente deformado pelo AVC. O cabelo, sempre impecavelmente tingido e arrumado, estava completamente grisalho e ralo.
Tubos e monitores rodeavam a cama. Aproximei-me hesitante. Os olhos dela estavam fechados. Helena, chamei suavemente. Os olhos se abriram lentamente. O lado direito do rosto dela se contraiu num esboço de expressão. Surpresa, talvez medo. Ela tentou falar, mas apenas sons ininteligíveis saíram. Não tente falar, disse, colocando minha mão sobre a dela. Só queria ver como você está. Uma lágrima escorreu pelo rosto parcialmente paralisado. Não consegui determinar se era de dor, arrependimento, vergonha ou simplesmente emoção por me ver. Talvez fosse tudo isso. Fiquei sentada ao lado dela por 1 hora, em silêncio na maior parte do tempo, ocasionalmente contando banalidades sobre Barcelona, o clima, meu trabalho, coisas seguras, distantes de nossa história compartilhada. Quando o horário de visita terminou, levantei-me para sair. Helena fez um esforço visível para falar. Depois de várias tentativas, conseguiu articular 2 palavras reconhecíveis. Me perdoa. Olhei para ela por um longo momento. Estou tentando, respondi finalmente. Estou aqui, não estou? Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Visitas pela manhã, conversas unilaterais sobre temas neutros, à tarde, reuniões com Martim para lidar com questões práticas. Helena precisaria de cuidados especializados quando recebesse alta, se recebesse. Sua condição, embora estável, permanecia séria. 1 semana após minha chegada, durante uma visita matinal, encontrei o quarto de Helena em comoção. Médicos e enfermeiras se moviam rapidamente ao redor da cama. Um dos médicos me viu e se aproximou, guiando-me para fora. Sua mãe teve outro AVC, mais severo que o primeiro, explicou ele. Estamos fazendo tudo possível, mas... Ele não completou a frase. Não era necessário. Helena faleceu naquela tarde, sem recuperar a consciência. O funeral foi simples, com poucos presentes, alguns parentes distantes, 2 ou 3 amigos que permaneceram leais mesmo após o escândalo, Martim e sua esposa, e eu. Enquanto observava o caixão descer à terra, senti uma estranha sensação de encerramento. Não perdão completo, talvez nunca chegasse a isso, mas uma espécie de paz. Helena havia pago por seus erros, com sua liberdade, com sua saúde e finalmente com sua vida. A justiça, ou algo próximo a ela, havia se cumprido. Antes de retornar a Barcelona, fui visitar o túmulo de meu pai. Sentada diante da lápide de mármore, contei a ele tudo, como costumava fazer quando criança após um dia difícil na escola. Ela se foi, pai, concluí. E estou seguindo em frente. Espero que você esteja orgulhoso. Uma brisa leve agitou as folhas das árvores próximas. Gostei de pensar que era ele respondendo à sua maneira. Voltei para Barcelona com uma leveza que não esperava sentir. A morte de Helena encerrou um capítulo doloroso que, percebo agora, ainda estava entreaberto, mesmo a quilômetros de distância, mesmo depois de tanto tempo. Javier me esperava no aeroporto, segurando um pequeno buquê de girassóis, minha flor favorita, como havia mencionado casualmente meses antes. Esse gesto simples, essa atenção a um detalhe que Ricardo jamais teria lembrado, disse-me tudo o que precisava saber. Estou feliz que você voltou, ele disse enquanto dirigia de volta à cidade. Tive medo que decidisse ficar no Brasil. Barcelona é minha casa agora, respondi. Aqui é onde estou reconstruindo minha vida. Nossa relação evoluiu naturalmente depois disso. Sem pressa, sem a intensidade febril que havia caracterizado meu relacionamento com Ricardo. Javier respeitava meu espaço, meus silêncios, meus ocasionais momentos de desconfiança. Quando finalmente nos tornamos um casal, foi uma transição tão suave que mal notamos o momento exato em que aconteceu. 2 anos após minha saída do Brasil, recebi um telefonema inesperado. O número era desconhecido, mas o prefixo era brasileiro. Beatriz Mendonça? Uma voz masculina, vagamente familiar. Sim, quem fala? Aqui é Ricardo. Meu corpo inteiro congelou. Como conseguiu meu número? Isso importa? Um suspiro.
Estou em liberdade condicional. Bom comportamento. Permaneci em silêncio, processando a informação. Ricardo havia cumprido apenas 3 dos 15 anos de sua sentença. Não se preocupe, continuou ele. Não estou ligando para perturbar sua vida. Só queria dizer que sinto muito, por tudo. Levou uma prisão e 7 anos para chegar a essa conclusão? Minha voz saiu mais amarga do que pretendia. Na verdade, cheguei a essa conclusão no primeiro dia na prisão, respondeu ele, sua voz surpreendentemente desprovida da arrogância que eu lembrava. Mas imaginei que você não acreditaria em mim então. Talvez ainda não acredite agora. Por que está ligando realmente, Ricardo? Outro suspiro. Estou indo para Portugal na próxima semana. Consegui um trabalho lá, nada relacionado a finanças, obviamente. Antes de ir, queria limpar o máximo possível da minha consciência. Nunca pensei que você tivesse uma, respondi secamente. Ele riu, um som triste e derrotado. Mereci essa. O que aconteceu com Lucas? Perguntei, mais por curiosidade que por qualquer outro motivo. Ainda está preso. Não se comportou tão bem quanto eu. Uma pausa. Soube sobre Helena. Sinto muito. Não precisa mentir. Sei que você não se importa. Você se surpreenderia, ele respondeu baixinho. Tive muito tempo para refletir na prisão, sobre o que fiz com você, com ela, comigo mesmo. Algo na voz dele me pareceu genuíno, o que era perturbador. Era mais fácil pensar em Ricardo como um monstro unidimensional do que como um ser humano complexo capaz de arrependimento. O que você quer de mim, Ricardo? Perguntei diretamente. Perdão? Absolvição? Não, ele respondeu imediatamente. Não mereço isso e sei disso. Só queria que você soubesse que reconheço o mal que causei e que espero sinceramente que você tenha encontrado felicidade. A conversa terminou pouco depois. Fiquei olhando para o telefone por muito tempo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Contei a Javier sobre a ligação naquela noite. Você acredita no arrependimento dele? Perguntou ele. Não sei, respondi honestamente. E não sei se importa. Importa para você? Pensei por um momento. Talvez. Não para perdoá-lo, mas para entender que ele não tem mais poder sobre mim. Nem mesmo o poder de me fazer odiá-lo. Javier sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado meu porto seguro nos últimos anos. Isso é libertação. No mês seguinte, tomei uma decisão que havia adiado por muito tempo. Vender a casa no Brasil e todos os itens armazenados. Pedi a Martim que organizasse tudo. Os móveis, roupas e objetos pessoais foram doados. A casa vendida por um preço justo a uma jovem família. O dinheiro da venda foi investido em um fundo para bolsas de estudo em nome do meu pai, destinado a jovens de baixa renda interessados em literatura e artes. As paixões dele que eu havia herdado e que me salvaram nos momentos mais sombrios. Em meu 38º aniversário, Javier me levou para jantar no restaurante onde havíamos tido nosso primeiro encontro oficial como casal. Depois da sobremesa, ele tirou do bolso uma pequena caixa. Não é o que você está pensando, disse ele, notando minha expressão. Ou melhor, não exatamente. Dentro da caixa não havia um anel, mas uma chave. É para meu apartamento, explicou. Ou poderia ser nosso apartamento, se você quiser. Sem pressão, sem expectativas, apenas uma possibilidade. Olhei para a chave, sentindo seu peso simbólico. O apartamento de Javier era um espaço criativo maravilhoso, cheio de livros e fotografias, com grandes janelas que enquadravam o horizonte de Barcelona como obras de arte. E se não der certo? Perguntei, a velha desconfiança brevemente ressurgindo. Então não deu, respondeu ele simplesmente. E seguiremos em frente, talvez separados, mas certamente mais sábios. Aceitei a chave. Uma semana depois, comecei a mover minhas coisas para o apartamento dele, nosso apartamento. Meus livros se misturaram aos dele nas estantes. Minhas cores vibrantes complementaram suas fotografias em preto e branco. Na primavera seguinte, nos casamos numa cerimônia íntima no Parque de la Ciutadella, com apenas alguns amigos próximos como testemunhas.
Não houve igreja, nem vestido branco, nem tradições opressivas. Apenas dois adultos escolhendo conscientemente construir uma vida juntos, com os olhos abertos para as imperfeições um do outro e para as possibilidades que criamos quando amamos sem medo. Martim veio para a cerimônia, representando a conexão com meu passado que escolhi manter. Ele me abraçou longamente antes de partir. Seu pai estaria orgulhoso, disse ele, de como você enfrentou tudo, de como reconstruiu sua vida. Às vezes penso que ele sabia, confessei, que algo assim poderia acontecer. É por isso que ele estruturou minha herança daquela forma. Ele não era vidente, sorriu Martim. Apenas conhecia bem as pessoas ao seu redor, inclusive Helena. Inclusive a mim? Especialmente você. Ele sempre dizia que você tinha uma força interior que nem mesmo você conhecia. Hoje, aos 40 anos, olho para trás e vejo claramente a jornada completa. A traição de Ricardo e Helena, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a descobrir uma versão de mim mesma que talvez nunca tivesse conhecido de outra forma. Na semana passada, encontrei por acaso uma notícia online. Ricardo estava trabalhando como gerente de um pequeno hotel na costa portuguesa. O rosto dele, mais velho e marcado pelo tempo, sorria educadamente para a câmera, sem vestígio da arrogância de antes. Por um breve momento, senti um lampejo do que poderia ser compaixão. Não perdão. Algumas ações vão além disso, mas reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, frágil e falível. Javier me encontrou olhando para a tela do computador e, sem perguntar nada, colocou uma xícara de chá ao meu lado e beijou o topo da minha cabeça. Passado ou presente? Perguntou ele, nossa forma abreviada de questionar onde minha mente estava vagando. Passado, respondi, mas já voltei. E era verdade. O passado permaneceria sempre como parte da minha história. A traição, a dor, a vingança, a justiça, a perda. Mas agora era apenas isso. História. Não uma ferida aberta, não um peso a carregar, não uma definição do meu ser. Em vez disso, o presente se estende diante de mim, rica em possibilidades, inesperada em suas alegrias, complexa em seus desafios. E o futuro? O futuro é meu para construir, tijolo por tijolo, sobre uma base sólida de minha própria criação. Como Helena havia dito naquele sonho na praia, tantos anos atrás, o segredo é a base. Se a base não for sólida, nada do que construir em cima vai durar. Finalmente entendi o verdadeiro significado dessas palavras. A base não é feita de outras pessoas, de relacionamentos ou mesmo de segurança financeira. A base sou eu mesma, minha força, minha resiliência, minha capacidade de amar mesmo após a traição, de confiar mesmo após a decepção, de construir mesmo após a destruição. E essa base, agora sei, é inabalável. Agora, se você gostou dessa história, clica em SE inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.